Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Chegamos então à nossa quinta videoaula. Vamos fazer então a correção dos exercícios que foram passados aí na última aula, tá? Então é a síntese e o desafio aí da página 60, né? E a leitura complementar da página 61, nós vamos conversar a respeito da questão da leitura complementar do texto lá do Linneu. Beleza? Então vamos para o nosso livro. Bora então corrigir aí a síntese, o desafio e a leitura complementar. Então olha só, estamos lá na página 60 do livro, tudo bem? A leitura complementar aí, ó, do Linneu. Olha só que legal, uma ilustração dele, né? O pai da taxonomia, né? Que fala sobre a classificação dos seres vivos, não é mesmo? Então vamos lá, vai ser uma correção bem breve, tá? Se for preciso, volte aí nas últimas aulas, se ficar alguma dúvida. E vamos lá. Na primeira questão, então, a síntese. As classificações a seguir correspondem aos seguintes animais: cachorro, gato e jaguatirica, tá? Porém, não se encontram nas ordens da categoria proposta por Linneu. Então, olha só, te deu esse quadro e está um pouco confuso, está desorganizado, né? Não está na ordem aí de acordo com a organização proposta por Linneu. Então, a gente vai organizar. Primeira coisa que eu queria lembrar aí para vocês é uma coisa muito interessante, que é isso daqui, ó. Eu li cachorro, só que está escrito cão doméstico e gato doméstico. Por quê? Tá? Qual que é a diferença do cachorro, do cão doméstico, por exemplo, para o lobo? Qual que é a diferença, então, do gato doméstico para a jaguatirica ou para a onça pintada? Qual que é a diferença de um animal doméstico para um animal silvestre? Pessoal, os animais domésticos nós podemos ter dentro de casa, mas não é isso basicamente que explica ser um animal doméstico. Os animais domésticos, eles foram acostumando, né, eles foram evoluindo com a presença humana, tá? Então eles perderam a capacidade selvagem dele, tá, de sobreviver na natureza, tá? Por exemplo, se você tem um cachorro, por exemplo, um pinche, um poodle, um lhasa, um cachorro normal, tá? Ele é doméstico. Ou seja, você pode criar, só que os seus comportamentos, o seu instinto selvagem, silvestre, não existe mais. Ele não consegue, por exemplo, procurar comida em um ambiente natural. Tá? Se você pega seu cachorro e solta lá no Parque Nacional da Serra de Cipó, ele vai morrer em 2, 3 dias, infelizmente, porque ele não tem condições de procurar a própria comida. Ele perdeu esse instinto, tá? Antigamente, antes dessa espécie se tornar doméstica, ela era silvestre, ela caçava, tinha os alimentos naturais, só que foi sobrevivendo junto com o humano resolveu desenvolver ração para ela, desenvolveu roupa, né? Tem cachorro aí que tem até roupinha, né? Então, eles se tornaram domésticos. O gato ainda é uma exceção porque ele é mais independente, não é mesmo? Quem já teve gato aí, né, sabe que o meu, pelo menos, quando eu tinha, ele sumia, desaparecia aí 2 semanas e voltava como se nada tivesse acontecido. O gato, ele é um pouquinho mais independente pelo fato de ele ser um felino. Os felinos são caçadores natos. Só que no caso do gato, ele ainda é doméstico, tá? Ele possui graus ali que não se torna tão silvestre, não se torna tão selvagens, tá? Como, por exemplo, uma onça pintada, uma jaguatirica. Uma jaguatirica é impossível da gente ter dentro da nossa casa, tá? Então, a domesticação foi ocorrendo aos poucos, ao longo dessa relação do gato, do cachorro com nós, beleza? Então, só para ficar claro aí essa diferença de animais silvestres e animais domésticos. Então, vamos organizar essa tabelinha aí, ó. Existem 3 espécies:
cachorro, cão, né? Gato doméstico e jaguatirica. Vamos ver aí, então as características do cão. Ele é um canídeo da família canídeo, né? Cão, tá? Então canídeo é a família dele. Nome científico é Canis familiaris e ordem carnívora. Então olha só, vamos manter essa mesma sequência. Família, nome científico e ordem. Ou então vamos melhorar isso daí. Vamos colocar aqui nome científico, família e ordem. Pode ser? Então, primeiro viria aqui então o nome científico, que é Canis familiaris, vem para cá. Depois a família, fica canídeo. E por último a ordem, que é carnívora. Vamos para o gato. Primeiro o nome científico. Qual que é o nome científico do gato? Aqui, ó. Felis catus. Então daqui vem para cá. Felis catus, o nome da família. Felídio. Tá? Então aqui tá certinho. Aqui é o lugar para colocar o nome da família. E aqui fica o quê? A ordem. Oh, o cachorro e o gato possuem a mesma ordem? Sim, ambos são carnívoros, só que de famílias diferentes. O cão é um canídeo e o gato é um felídeo. Vamos então para a jaguatirica. Já está o nome científico dela aqui, não é mesmo? Leopardus pardalis, nome científico dela. Qual que é a família? Felídeo. E a ordem carnívoro. Então aqui é só inverter. Felídeo vem para cá e carnívoro vem para cá. Tudo bem? Então olha só que interessante. Temos 3 espécies aí. E uma só ordem. Todos são carnívoros. Não é mesmo? Só que eles têm uma característica em comum aí. Todos são carnívoros, mas todos são mamíferos. Então eles pertencem à ordem carnívora e à classe mamália, que são os mamíferos. Vocês lembram quem são os cetáceos? São mamíferos. Só que mamíferos marinhos. Baleia e golfinho. É uma outra ordem. Essas 3 espécies pertencem a uma ordem só. Que ordem que é? Carnívora. Aqui vai ter os 3 carnívoros, né? Carnívoro, carnívoro, carnívora. As 3 espécies de uma só ordem carnívora, pertencentes à classe mamália, tá? E número de famílias? Essas 3 espécies representam quais famílias? Só 2 famílias, já que gato e jaguatirica são felinos, beleza? Então, quais são as ordens? Carnívora, uma só, e 2 famílias, família dos felinos e família dos cachorros. Vamos então resolver, já que a gente resumiu esse quadrozinho. Escreva o nome da espécie e do gênero de cada um dos animais. Fácil. Vocês já aprenderam, né, já nas últimas aulas o que é gênero, né? O que é o nome da espécie. Olha só. Cão. Canis familiares. O gênero é Canis. Primeiro nome. Gato. Felis catus. O que é o gênero? Felis. Jaguatirica. Leopardus pardalis. Leopardus é o gênero. O nome científico, Leopardus pardalis. Fácil, né? B, o nome da família e da ordem. Já dizemos, né? Qual que é a única ordem aí? Só estamos falando de carnívoro. Então é a ordem carnívora. E as famílias, ou é felino, ou é um canídeo. C, agora com as informações encontradas, identifique qual é a classe e o filo do reino. Mais fácil ainda, reino. De que a gente está falando? Nós estamos falando de bactérias? De protozoários? Não, são animais. Então, reino animalia, ou reino animal, tá? E vocês lembram da divisão ainda do reino animal? Os animais vertebrados e provertebrados, né? Olha só, cão, gato, jaguatirica possuem vértebras? Sim, então são representantes do reino animal vertebrados ou vertebrata, tá? O filho então vai ser vertebrata ou vertebrados. Classe, fácil demais, mamíferos. Bora então para a segunda questão.
determina as características de cada um dos reinos. Protistas são 5, lembram? Protista, plante, fungi, animalia, em relação a ser procarionte ou carionte, unicelular ou multicelular, autótrofo ou heterótrofo, e construi uma tabela. Antes, vamos ver esse exemplo aí. Então, reino eubactéria. Quem que são os eubactérias? As bactérias, ou também chamado de reino monera. As características, então, do reino eubactéria. São procariontes. Por que eles são procariontes? Porque possuem o tipo de célula procarionte. Unicelular é só um tipo de célula, autrótrofo ou heterótrofo. Então, olha só, as bactérias, existem bactérias fotossintetizantes, ou seja, eles são autótrofos. São autótrofos porque podem fazer aí fotossíntese, tá? Então, a bactéria, o reino eubactéria, vão possuir, de acordo com a alimentação, né? Podem possuir aí bactérias autótrofas ou heterótrofas, tá? Diferente do reino das plantas. Existem plantas que são heterótrofas? Não. Todas as plantas fazem fotossíntese, elas fazem o próprio alimento delas, elas fazem o próprio alimento, elas são produtoras, e se elas são produtoras, elas são autótrofas. Vamos para a questão então. Considerando as características que você apontou na tabela, responda o que se pede. Existem grupos de seres vivos distintos que apresentam todas as características em comum? Grupos de seres vivos diferentes, exemplo, planta e um animal, que apresentam todas as características em comum, por exemplo, tipo de célula, célula unicelular ou multicelular, célula autótrofo ou heterótrofo. Não, né? Porque senão não faria sentido aí o estudo do Linneu, de querer agrupar, classificar os animais com suas respectivas características. Não tem como a gente unir seres vivos distintos, né, que vão apresentar características em comum? Não, né? Olha só a resposta então. Caso isso acontecesse, seriam do mesmo grupo. Seriam todos seres vivos. E não de dois ou grupos diferentes, tá? B. Entre os seres vivos do domínio bactéria e eucária, qual característica é exclusiva do reino eubactéria? Então, olha só, estamos falando aí dos domínios agora. Vamos voltar lá nos domínios para a gente entender isso daí? Olha aí os domínios. Domínio bactéria, domínio árquea e o domínio eucária. Eles estão acima dos reinos, tá? O domínio bactéria, propriamente dito, são as bactérias procariontes, tá? O domínio árquea inclui organismos procariontes, só que umas bactérias mais específicas, tá? Vivem em ambientes mais inóspitos. Olha só, um dos exemplos são bactérias, tipo de bactéria, que podem viver em um ambiente rico de gás metano. Outras bactérias, outros organismos aí, termófilos, o que é isso? Vivem em vulcão, tá? Então, domínio árquea vão ser bactérias, só que vivem em ambientes muito mais específicos, porque bactéria existe em todo lugar. Por exemplo, dentro da sua boca agora tem bactéria, dentro da sua barriga tem bactéria, tá? Dentro do notebook, só que elas estão representadas no domínio bactéria, essas bactérias. Só que as bactérias mais específicas, que vivem em ambientes extremos, vão serem representadas pelo domínio árquea. E o domínio eucária são os seres vivos aí, eucariontes. Os animais e as plantas. Beleza? Vamos voltar lá então para a questão. Comparando então o domínio bactéria e o domínio eucária, que são os eucariontes, qual que é a característica exclusiva do reino eubactéria, que são as bactérias? Procariontes, né?
Eles são procariontes, possuem o tipo de célula procarionte. Vamos ver a resposta. Considerando-se apenas domínios bactéria e eucária, o reino eubactéria caracteriza-se por apresentar organismos procariontes, tá? Ou seja, possui o tipo de célula procarionte. Fácil, né? C. Como é possível diferenciar representantes do reino fungi e do reino protista? Olha só, reino protista são dois tipos de animais, lembram sempre. Protista, de protozoário, lembra? Anota aí no cantinho e no caderno. Protista, protozoário. Sobra o quê? O protista, protozoário, A no final de alga. Olha que legal essa dica e é para vocês nunca mais esquecerem. Protista, protozoário, A no final de alga, tá? Como que eu diferencio o reino fungi do reino protista? Os protistas, como são dois, protozoário e alga, as algas são autótrofas, elas fazem fotossíntese, tá? Então, olha só, os protistas podem ser autótrofos, se eu estou me referindo a uma água, e se eu estou me referindo a um protozoário, é um heterótrofo. Então, eles são autótrofos e heterótrofos. Quem? Os protistas. Depende de qual que estamos falando, alga ou protozoário, tá? Então, os organismos do reino fungi são todos heterótrofos, como, por exemplo, também o reino animalia, tá? E o reino das plantas? As plantas são autótrofas. Existem plantas aí que são heterótrofas? Não, tá? D. Vamos lá então. Quais as características que diferenciam o reino Plantae, o reino Plantae, né, ou reino Plantae, do reino Animalia? Olha só, os organismos do reino Plantae são autótrofos, fazem fotossíntese, e os do reino animal são heterótrofos, que a gente já falou e já entendeu, não é mesmo? Quais são os reinos que incluem seres vivos com formas diferentes de obter alimento? Então, olha só, qual reino aí que a gente já falou que pode ser autótrofo ou heterótrofo? Protista, não lembra? Tem um outro também que são o reino Eubactéria ou reino Monera, tá? Então vamos lá entender. Ele está te pedindo para falar qual reino que pode ser autótrofo ou heterótrofo. Reino das plantas pode ser heterótrofo? Não. Reino das plantas é só autótrofo. E o reino dos animais? Reino dos animais também não. São todos heterótrofos, tá? Então, quais reinos que podem ter esses dois tipos de alimentação? Reino eubactéria, sim, as bactérias, tá? Só que na realidade elas são chamadas de cianobactérias, porque elas não são heterótrofas, elas são autótrofas, tá? As cianobactérias fazem fotossíntese, tá? Então o reino eubactéria tem organismos autótrofos e bactérias heterótrofas. E qual que é o outro reino que tem esses dois? Alga e protozoário, né? A alga faz fotossíntese, autótrofo, e protozoários heterótrofos. Beleza? Muito fácil. Vamos então aí para o desafio. Está aqui em cima então. Olha aqui. Desafio. Imagine que o microscópio ainda não tivesse sido inventado. Nessa situação, qual seria o número de reinos que conseguiríamos definir? Que a gente conseguiria ver mesmo, conhecer, já que não tem microscópio. Quais são esses reinos? Justifique. Animal é um deles, né? Porque eu preciso de um microscópio para eu ver um elefante, né, pessoal? Então, o reino animal, como também o reino das plantas, né? Eu não precisaria aí de identificar, tá? Então, vamos ver qual que é a resposta completa? Olha só. Desafio, resposta completa aqui, ó. Sem o microscópio, provavelmente não conheceríamos os micro-organismos. Claro, ué. Apenas os seres macroscópios. Não conheceríamos, então, as bactérias, tá? Porque bactéria a gente não vê, nem os protozoários. Olha o protozoário, ó. São representantes do reino protista.
nem os fungos microscópicos. Ah, Renan, tem fungo que eu consigo ver. Sim, só que existem fungos que são microscópicos, tá? São pequenos. Não conseguimos ver a olho nu, representantes do reino fungi. Desta forma, restariam então apenas os 4 reinos aí: o reino animalia, as plantas, o fungi, dos fungos que a gente consegue ver, tá? E o protista, só que apenas as algas. Beleza? Beleza, então. Vamos lá, então, para a leitura complementar. Aí um texto muito legal, tá? Do Linneu. Fala um pouquinho aí sobre a história dele e te pede lá na questão. Escreva uma carta para Linneu, contando a ele o que o sistema de classificação que ele criou representa hoje para o meio científico. Que legal, né? Representa tudo, né, pessoal? Porque os biólogos hoje em dia, os cientistas, só descobriram fotossíntese, né? Parte do estudo da genética por causa dessa organização do Linneu, né? Então, só existe pesquisa hoje nos animais porque Linneu, em algum momento lá da vida dele, ele resolveu se dedicar ao estudo dos animais. Então, olha só, mostra na carta exemplos de aplicação do sistema proposto e como eles interferem ou não na interpretação da natureza pelo ser humano. Então, olha só, que interessante. Opa! Quando o Linneu estava fazendo o estudo dele, ele não sabia que era direito à fotossíntese. Ele não sabia que era gás carbônico, produção de oxigênio, entendeu? Ele não sabia sobre hormônios, não sabia sobre bactérias que vivem em vulcões, entendeu? Ele sabia, sim, que existiam várias espécies de seres vivos diferentes que dava para ele agrupar de acordo com suas características. Então, olha só, se ele não tivesse feito essa organização, poxa, primeiro eu vou dar nomes a esses seres vivos. Ter dados nomes, ter diferenciado, não teríamos referencial bibliográfico, não teríamos estudo para aprofundar naqueles grupos, né? A gente só sabe direito hoje o que é fotossíntese porque ele dividiu antes as plantas, né? Então as plantas são seres produtores ali, né? Elas são totalmente diferentes de animais. Então eu vou criar um reino, um grupo só das plantas, entendeu? E a partir de hoje, toda planta que a gente descobrir, a gente vai dar um nome científico. Isso facilitou o estudo dos botânicos, que são biólogos especializados em estudar as plantas, tá? Ele facilitou o estudo desses cientistas, tá? Para descrever aí os fenômenos que acontecem aí na fotossíntese, porque separou o grupo dele, como também ficou mais fácil de identificar, de entender as bactérias, e que existem bactérias também, né, chamadas cianobactérias, lembra? O Linneu não sabia direito o que era cianobactéria. Na realidade, ele nem sabia que existiam bactérias que eram porque tinham capacidade de fazer fotossíntese, tá? Ele só, não, isso daqui é bactéria, tudo bem. Né? Ele não sabia o que era um autótrofo, o que era um heterótrofo, tá? Ele foi dividindo só pelas características, e isso foi fundamental para chegarmos a esse tanto de informação que nós temos hoje, dividir os animais aí de acordo com alimentação, se ele é um autótrofo, se ele é um heterótrofo, né? É um estudo de base super importante, né? Então, se a gente for escrever uma carta para ele hoje, os cientistas, se eu fosse escrever uma carta para ele, eu ia agradecer, porque ele deu um grande passo para o estudo aí dos animais. Beleza? Então, dá para destrinchar essas informações aí na carta de vocês. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado mais claro. A gente vai continuar falando sobre a classificação, né? Falando sobre o Linneu, um pouquinho sobre os animais. Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e não se esqueça, juntos no caminho.